Você já ouviu aquela expressão 1s2, 2s2, 2p6 que causam terror em muita gente? Você sabe como esse diagrama foi montado? E sabe para que ele serve? Se você descobrir, você vai ver que ele é muito legal e muito importante. Acompanhe essa aula aqui comigo. Tiagão aqui de volta com vocês. Continuando o nosso estudo sobre o átomo, hoje nós vamos ver uma parte muito importante dele, a eletrosfera, certo? O próprio nome eletrosfera já diz muito como ela é, como essa região é. Primeiro que ela é uma esfera, ela que dá o contorno esférico para o átomo, certo? E ela contém elétrons, eletrosfera, ok? Vamos lembrar do nosso último modelo atômico estudado, modelo de Bohr. O Bohr dizia que o átomo possui camadas nessa eletrosfera, camadas circulares. Sempre que falarmos de camadas, também podemos falar de níveis, certo? E existem energia nesses níveis, são níveis de energia, camadas com energia. E o átomo possui até 7 camadas. Por que até 7? Porque vai depender de quantos elétrons ele possui, porque cada camada possui uma quantidade máxima possível de elétrons. E de acordo com a quantidade de elétrons que ele possui, ele vai preenchendo as suas camadas, até chegar no limite de 7, certo? O nome para essas camadas segue a ordem alfabética a partir da letra K. Então, K, L, M, N, O, P, Q, para 7 camadas. E a quantidade máxima de elétrons que pode caber em cada camada é aquela que você já conhece. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Você já parou e pensou, puxa vida, quantos elétrons tem no total? Se eu fizer a soma de toda essa quantidade, até que número eu chego, será? 118. Coincidência com alguma coisa? Não, né, gente? 118 é a quantidade máxima de elementos que existe hoje, tá? Porque a química está sempre em evolução, pode ser que futuramente novos elementos sejam descobertos, mas atualmente, bem fresquinho ainda essa matéria, são 118 diferentes elementos químicos. Lembra quando nós estudamos um átomo neutro? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons? Então existem 118 tipos de átomos, indo do número 1 até o 118 na quantidade de prótons. E se os átomos neutros têm a mesma quantidade de elétrons, nós temos de 1 elétron até 118, certo? Igual fica resumidinho aqui nessa tabela. As 7 camadas, indo do K, L, M, N, O, P, Q, e aqui a quantidade máxima de elétrons, o 2, 8, 18, 18, 18, 18, 8, certo? Rapidinho essa quantidade. E foi descoberto também que além das camadas, existem subcamadas ou subníveis contendo elétrons. Então uma camada pode ser composta por subcamadas, certo? E são 4 subcamadas diferentes que nós vamos utilizar. S, P, D e F. E esse número aqui é a quantidade máxima de elétrons que pode caber em cada subcamada. E essas informações são importantíssimas, hein? Na subcamada S, no máximo 2 elétrons, na P no máximo 6, na D no máximo 10 e na F no máximo 18. São essas informações que são utilizadas para construir o famoso diagrama de Linus Pauling. E é ele que nós vamos seguir para conhecer a eletrosfera de cada átomo, certo? Essas quantidades aí, ok? Galera, então levando em consideração aquelas quantidades que eu acabei de dizer, quantidade de elétrons que cabe em cada camada, além das camadas, considerando as subcamadas, são as informações que nós usamos aqui para construir o famoso diagrama de Linus Pauling. Dá uma olhadinha, você já deve ter visto essa imagem em algum lugar, né? Essa disposição aqui. Mas como que isso foi montado? Lembra na camada K? Cabe 2 elétrons? A camada K é a primeira camada. E se ela cabe no máximo 2 elétrons, ela só pode possuir a subcamada S, que também cabem 2. As subcamadas que completam as camadas. Então a representação dessa primeira camada é assim, ó. Primeira camada, que seria a camada K, S é a subcamada que ela possui, e esse expoentezinho aqui seria a quantidade de elétrons. Então a primeira camada tem essa representação, 1s2, ok? Encheu a camada, tem 2 que é a quantidade máxima, vamos para a próxima camada. K vem a L, e na L cabem 8 elétrons. Então dá uma olhadinha. A camada L seria a segunda camada, cabem no total de 8 elétrons, então ela pode possuir, além do subnível S, que pode ter 2,
o subnível P com 6. Então nós representamos a segunda camada da seguinte maneira: 2s2, depois o 2p6. Se eu somar aqui os elétrons, cheguei no 8, que é a quantidade máxima. Vamos para a próxima camada. A terceira camada, pessoal, que é a M, que contém 18 elétrons, volta aqui nesse pensamento. Pode ter no máximo 18. Então, cabe a subnível S com 2? Cabe. Cabe a subnível P com 6? Cabe, deu 8. Cabe a subnível D com 10? Sim, totalizando 18, que é o máximo que essa camada possui. Então, a representação fica assim: 3s2, 3p6, 3d10. Soma essas quantidades aqui, chegamos no 18, que é o máximo de elétrons que pode caber ali naquela camada, ok? Galera, e a quarta camada que o átomo possui, olha só que a camada N, cabem 32 elétrons, cabem todos os subníveis, certo? Então temos aqui, nesta soma total, os 32. Então eu tenho o 4s2, o 4p6, o 4d10 até o 4f14. E se eu fizer a soma de todos esses elétrons, adivinha que número dá? O 32. A quinta camada, que é a O, é igual à quarta em quantidade de elétrons. Então ela vai possuir a mesma configuração, os mesmos subníveis com as mesmas quantidades de elétrons. Isso começa a se repetir. A sexta camada é igual à terceira, com 18 elétrons. Então tem a mesma contribuição, mesma distribuição. E a última camada com 8, igual à segunda. Tem a mesma quantidade de elétrons, tem a mesma configuração. Só que só isso não basta para a gente entender a importância do diagrama. Porque o principal para um átomo, pessoal, é nós fazermos a distribuição energética dos elétrons. Porque é essa distribuição energética que vai nos dizer as principais características que um átomo possui, a sua posição na tabela periódica, o tipo de ligação que ele realiza, quando ele se torna um cátion, quando ele se torna um ânion, se ele vai ser um metal, se ele vai ser um não metal. Então ele é muito importante. E a ordem energética, ela é uma diagonal, elas são diagonais que são traçadas aqui dentro. Acompanha comigo aqui o tracejar das diagonais. Olha só. E essas diagonais serão importantes porque elas que vão nos indicar a sequência a ser seguida na distribuição dos elétrons. Então, quando você estiver montando aí na sua casa o diagrama, tenta manter uma sequência aqui, uma linha, deixar ele bem alinhado, tanto em colunas quanto em linhas, para você conseguir montar essas diagonais. E essas diagonais têm uma ordem para ser seguido. E eu vou colocar aqui o caminho que você tem que realizar para a sua distribuição eletrônica. O que isso representa, pessoal? O caminho que vocês terão que seguir durante a distribuição eletrônica, certo? Então, qual seria a sequência correta aqui? 1s2, acabou a primeira diagonal, começa a próxima. 2s2, acabou, começa a próxima. 2p6, 3s2 e vai seguindo. 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, até chegar no final. Mas até quando você vai distribuindo? Gente, cada átomo tem uma quantidade específica de elétrons. Você segue essa sequência até você completar a quantidade de elétrons que o elemento que você está distribuindo possui. Quais são as regras para a distribuição eletrônica? A primeira e uma das mais importantes é sempre seguir a sequência, nunca pular um subnível. E a próxima regrinha é somente o último subnível, quando você faz a distribuição, pode ficar incompleto. Porque pode ser que a quantidade de elétrons que o elemento possui não consiga preencher aquele subnível. Não tem problema, não vai inventar um valor ali não. Põe o tanto exato que o átomo possui, ok? Vamos fazer alguns exemplos de distribuição. Então, pessoal, vamos lá. Vamos usar o diagrama de Linus-Pauling para avaliar como que esses três elementos que eu coloquei aqui possuem sua eletrosfera, como que ela está configurada, como que ela está distribuída, certo? Quantas camadas o elemento possui, quantos elétrons em cada camada, em cada subcamada. Então, lembra do diagrama de Linus-Pauling que está aqui no ladinho. Nós temos que seguir a ordem energética dessa distribuição, que é acompanhando essas diagonais, e a quantidade de elétrons que um átomo possui vai ser dado de acordo com o seu número atômico. Nós vamos considerar aqui para esses três elementos que eles são neutros. O que isso significa? Muito bem, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E lembra que esse numerinho aqui representa? Que ele é um número atômico? Muito bem, ele representa quantos prótons o elemento possui. Lembra que o próton é dotado de carga positiva?
Então, se o átomo é neutro, a quantidade de partículas positivas é igual a de partículas negativas. Então, ele vai ser a nossa referência para a quantidade de elétrons também, considerando um átomo neutro. Então, no caso do sódio, com 11 elétrons. Então, olhando para o diagrama, eu vou começar essa sequência, vou somando os expoentezinhos aqui, porque eles indicam a quantidade de elétrons, até chegar no número 11. Então, eu começo lá. 1s2, depois 2s2, vai seguindo o diagrama. Depois vem o 2p6, e se eu fizer uma soma aqui, ó, eu já tenho 10. Para 11 só falta 1. E depois do 2p6, o próximo é o 3s2. Mas se eu colocar 3s2, vai ultrapassar a quantidade de elétrons que o sódio possui. Não tem problema, pessoal. No último subnível, eu posso deixá-lo incompleto. Então, para dar os 11 elétrons que o sódio possui, eu só vou colocar 3s1 em vez de 3s2. Tá vendo que os outros estão todos com a sua capacidade máxima? Até aí, beleza, ok? Somente o último que pode ficar incompleto. Incompleto quer dizer com menos do que a capacidade dele. Nunca mais, tá? Fique esperto. Então, essa é a distribuição do sódio. Aqui temos o cálcio, um pouquinho maior, número atômico 20. Só que essa sequência, pessoal, ela é única. Eu sempre tenho que fazer do início até o máximo que o elemento possui. Então eu posso olhar aqui para do sódio e perceber o seguinte: algumas coisas vão se repetir, porque é a mesma sequência, ok? Por exemplo, eu começo com um S2 também. Depois o 2S2, depois o 2P6, até aqui são 10. Eu tenho que seguir até chegar no 20. Depois o 2P6, 3S2, 12. Depois do 3S2, ó, acabou uma diagonal, começa outra. Vem para o 3P6. Fez a soma? Até aqui foram 2, 4, 10, 12, 18. Para 20 faltam 2. E neste caso, coincidentemente, vai dar certinho. Depois do 3P6, vem o 4S2. Ficou completo. Não quer dizer que o outro tem problema, tá, pessoal? Cada átomo vai ter uma sequência. Alguns terão exatamente os seus subníveis totalmente preenchidos e alguns não, sem problema. Então essa vai ser a configuração do cálcio. E agora a gente vai aumentar um pouquinho mais. Esse elemento Br é o bromo, 35 é o número atômico, 35 prótons, então temos que distribuir 35 elétrons. Até aqui para o cálcio não temos 20. 35 é maior do que 20. Então eu posso copiar essa distribuição aqui, porque eu tenho que seguir a mesma distribuição, não tem para onde fugir, certo? Então eu vou copiar aqui, ó, que eu sei que vai chegar até o 20. 4S2. Então eu sei que até aqui tem 20. Faltam 15 ainda. Qual vem depois do 4S2? Vamos lá para o diagrama. Acabou a diagonal aqui. Começa a próxima. 3D10. Cabe o 3D10 inteiro? Cabe. Se até aqui eu tenho 20, se eu pôr o 3D10... Fiquei com 30, certo? Faltam 5 ainda. E depois do 3D10, ó, 3D10, vem o 4P6. Mas se eu colocar o 4P6, vai dar 36. E ele só tem 35. Então eu não vou colocar o 4P6. Tiro 1. Acabo sua distribuição no 4P5, certo? Entenderam, gente, o esquema? Então, repetindo. Tem que seguir as diagonais, acabou uma diagonal, começa outra, vai seguindo a cobrinha aqui, ó. Acabou uma diagonal, começa outra, acabou uma, começa outra. Vai somando os expoentezinhos, porque eles são os elétrons, e você distribui até chegar à quantidade máxima que o elemento em questão possui. Lembrando que somente o último subnível pode ficar incompleto. O incompleto quer dizer a menos do que a capacidade, nunca a mais. Beleza? Então, usem bastante o diagrama, treinem bastante, que ele vai ser fundamental para futuras aulas. Beleza, galera? Valeu, um abraço!